O período de final de ano é aquela parte do ano que muitos ficam de férias, outros recebem o 13º salário. E também a parte do ano que alguns dos apenados deixam o presídio devido à saída temporária. Sendo assim, a Polícia Civil ressalta cuidados que a população deve ter para que não seja vítima de roubos, furtos ou a tal saidinha de banco. O criminoso, ele atua dentro das oportunidades que são surgidas. Então, em regra, o criminoso vai procurar aquelas pessoas que não tomam os cuidados básicos a título de prevenção, porque se tornam, então, presas mais fáceis. Então, especialmente nesse mês de dezembro, é de suma importância que todas as pessoas que transitam na rua, principalmente quando vai fazer um saque no banco, caixa eletrônico, em primeiro lugar, preferencialmente, que não levem bens de valor, que não carreguem dinheiro propriamente dito, porque hoje é tão simples efetuar o pagamento com um cartão magnético, por exemplo. Hoje é extremamente utilizado, na maioria das vezes, qualquer estabelecimento comercial, mesmo que seja até informal, aceita hoje o cartão. Então, primeiro cuidado básico, de preferência não levar dinheiro. Em segundo lugar, não utilizar relógios, não ficar ostentando na mão o aparelho celular, por exemplo. As senhoras que usem bolsas, sempre trazer as bolsas junto do corpo, de preferência na frente, sempre observando. Carteiras, os homens que utilizam carteira, de preferência que não deixem elas à vista, por exemplo, no bolso de trás. Quando estiverem transitando, se vierem de carro com veículos, não deixar volumes dentro dos veículos, em cima do banco, seja o volume que for, ainda que seja um simples envelope, por exemplo, não deixar nada. Verifique também se o carro está travado no momento que estiver estacionado. Quando estiver em local com grande aglomeração de pessoas, com multidão, redobrar ainda mais a atenção, sempre olhar ao redor, se tem alguém observando, porque é exatamente a oportunidade que vai fazer com que o criminoso escolha o alvo. Mesma coisa também é muito comum nos pontos de ônibus. Quando está no ponto de ônibus, tem que ficar alerta, sempre atento, de preferência não falar ao celular, não tire o celular, mantenha o celular guardado. E se porventura, se por um motivo ou outro, não tiver outro jeito, tiver que atender o celular, passar uma mensagem de WhatsApp, que fique alerta, fique junto de alguém, se estiver acompanhado, esse acompanhante que fique olhando aos arredores, observando. Quando surgir também pessoas desconhecidas passando próximo ao ponto de ônibus, por exemplo, de bicicleta, de motocicleta, andando devagar, é muito comum essas pessoas simplesmente tomarem o celular e sair correndo. E se porventura acontecer algum fato dessa natureza, se por um motivo ou outro for abordado, não reaja. O importante é não reagir. Se porventura acontecer, vai levar o patrimônio da pessoa, mas tem que se manter a integridade física. O criminoso está disposto a tudo, ele não dá valor à vida de ninguém. Na manhã, durante a manhã, por exemplo, antes de iniciar o horário comercial, também é mais vazio as agências bancárias. Então, ao invés de ir à noite, que vá logo ao amanhecer, a partir das 6 horas, 7 horas, o que não exclui também as medidas preventivas. É de preferência que a pessoa não se exponha a qualquer tipo de risco. Porque a partir do momento que a pessoa se expõe a qualquer tipo de risco, ela vai ser um alvo. Por exemplo, as agências bancárias à noite, elas tendem a ficar, às vezes, desertas, vazias. Então, aí diminui a segurança da pessoa. E o indivíduo, hoje, o criminoso, ele sabe disso. O criminoso, muitas vezes, ele atua sempre na surpresa. Ele sempre vai surpreender a vítima. Então, o criminoso, hoje, eles às vezes ficam rodando a cidade, andando de carro, inclusive, em duplas ou em trios, justamente passando próximos às agências bancárias, justamente para visualizar eventuais alvos. Então, a primeira medida preventiva é não efetuar a saque à noite. Se, porventura, for extremamente necessário, de preferência que busque, por exemplo, lugares movimentados, com segurança, como, por exemplo, o aeroporto. Se a pessoa tiver lá, existem caixas eletrônicos, então vai para o aeroporto. Existem farmácias, às vezes, supermercados, e deixa os lugares mais desertos para o último caso. E, de preferência, se não tiver jeito, tiver aqui na agência bancária, se possível, vá com alguém.